Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius Fernandes, mestrando do mestrado profissional em Educação Física e Rede Nacional do PROF, Polo Universidade Federal do Ceará. Essa é a minha apresentação do mapa conceitual da disciplina Problemática da Educação Física Escolar. Essa apresentação é fruto dos estudos do livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROF. Vamos para nossas considerações. Os problemas da educação física são os seguintes: o abandono docente, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, as relações entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre esse fazer, os aspectos legais, questão de gênero, as inquietações na educação física do ensino do esporte, o afastamento e indisciplina nas aulas de educação física, além dos temas geradores, que aí temos como base o capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Então, a primeira problemática estudada foi a seguinte: o texto de Fernando Jaime Gonzalez, que ele traz 3 atuações pedagógicas, onde uma delas é o tradicional, onde o professor está ancorado como objetivo preparar equipes esportivas. Então, é o fazer pelo fazer, é o gesto técnico sendo treinado. Sendo assim, a aula de educação física ela se transforma numa aula de treinamento, onde o foco é os mais habilidosos, em detrimento dos menos habilidosos. Então já tem aí um aspecto de exclusão daqueles que não são habilidosos da modalidade que o professor está ensinando. Sendo assim, fortalece a desigualdade de gênero também. Então as meninas também são excluídas, sempre são os meninos mais habilidosos que tomam conta da aula. E é uma prática desenvolvimentista. Temos também, pelo outro lado, o abandono docente, que é aquele professor rola-bola. Por que o professor rola-bola? Porque é o professor que leva o material, a bola, e ele entrega para os meninos, que são os que têm mais oportunidade ainda de praticar a educação física, e para as meninas ele leva outra bola para jogar carimbo, ou quem quiser jogar o carimbo. Enquanto esse professor ele está despreocupado em intervir, e está despreocupado com a aprendizagem dos alunos. Ele está ali desmotivado em estar realizando o seu trabalho na escola do qual ele está lecionando. E os alunos, eles decidem os conteúdos. Então, eles decidem se querem futebol, se querem jogar o carimba, ou querem ficar numa recreação. Enquanto isso, o professor fica lá no seu celular, seu bate-papo, conversando com os alunos. Então, ele é um professor mero apitador, ele só está ali apitando a atividade também, quando ele vai fazer isso. Então, esse é o conhecido professor rola-bola. E tem os professores são inovadores, que eles atuam contra o modus operandi. É um professor que ele adapta as suas atividades ao nível do aluno, ele tem aulas planejadas, tem práticas inovadoras, ele está buscando tematizar, contextualizar toda a sua aula para trazer uma aprendizagem significativa para o aluno. O autor também cita as dimensões de análise, que são a transformação da área de educação física, a transformação que a educação física passou ao longo dos anos, as condições de trabalho desse professor, muitas das vezes eles não têm material, a quadra ela não é coberta ou ela não existe, a prática acontece num pátio muito pequeno, salas numerosas, então tudo isso contribui para essas práticas pedagógicas dos professores. As experiências pessoais e profissionais. Então, qual foi a experiência que este professor teve enquanto aluno de educação física e quais foram as experiências que ele teve enquanto aluno da docência de educação física, né, da disciplina de educação física na faculdade, na sua universidade. E temos também a cultura escolar em relação à educação física, que é a invisibilidade da mesma. Então, os professores sabem que professores da comunidade escolar, a gestão escolar, todo mundo, os pais dos nossos alunos, eles sabem que a educação física está ali, mas eles só entendem que ela é algo recreativo, eles não têm clareza dos conteúdos que são ensinados pela educação física. Sendo assim, a educação física fica sendo sempre colocada de menor valor, que seria a hierarquização do saber. Outras disciplinas com mais importância dentro da escola
contra a educação física e artes, também acontece a mesma coisa. Então vamos para o segundo problemática, que é o ensino a fazer, o ensino sobre o fazer. Então a educação física ela tem uma relação complexa sobre os conteúdos teóricos e práticos. E nós precisamos, professores, enquanto isso, superar a visão da educação física como algo meramente recreativo. Como eu falei anteriormente, os professores conhecem, a comunidade escolar conhece a educação física, mas ela entende que ela é uma recreação. O menino está ali só preenchendo o tempo. E para superar isso, o professor deve ensinar sobre o porquê desse aluno estar realizando a educação física. Ele conhecer essa cultura corporal. E esse conhecer, o saber o porquê, não é uma teorização da área. Muito embora muitos professores defendam que a educação física aconteça dentro da sala de aula, porque é mais fácil controlá-los ali. Então, coloque-se na sala de aula, em detrimento do pátio ou da quadra, ou do local reservado para fazer, um local adequado para realizar a atividade de educação física, porque é mais fácil controlar na sala de aula. E para a gente poder ensinar sobre o fazer, o professor tem que trabalhar com seus alunos saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. E eles estão ligados diretamente com as dimensões do conhecimento da BNCC, que são elas a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo. Quando eu tenho todo esse esboço, eu tenho todo esse leque, todo esse arcabouço, o professor consegue gerar nos seus alunos uma aprendizagem significativa. Então, a próxima seria os aspectos legais da educação. Então, em 1961, teve a primeira LDB, onde a educação física foi obrigatória nos cursos primários e médio. Em 1971, ela virou obrigatória em todos os níveis de ensino. E aí começou a ter as exceções da educação física, que foram elas: trabalho de 6 horas, o aluno ter maior que 30 anos, ter mais de 30 anos, serviço militar, estar fisicamente incapacitado. Então, em 1996, a educação física ganhou mais uma alteração, com mais um LDB, que virou componente curricular. E a educação física ela ficou sendo subordinada pelos Conselhos Nacionais de Educação, Conselho Estadual de Ensino e os sistemas de ensino. E aí ela virou obrigatória no ensino básico, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Entretanto, foi acrescentado que ela estava facultada ao ensino noturno. Então, a frase lá embaixo, componente curricular. Em 2001, a educação física ela ganhou também um novo, uma nova palavra, que foi o componente curricular obrigatório, que aí isso aí reforçou a educação física, a exigência legal da educação física no ensino básico. E em 2003 teve a Lei 10.973, que aí ela também teve mais uma alteração nessa lei, no artigo 26, que aí ela virou componente curricular atrelada à prática proposta pedagógica da escola. Que aí isso fez um retorno das exceções, que era, então muitos consideram isso um retrocesso da educação física. E além do mais, no seu texto ela tem a sua prática facultada ao aluno, que aí é uma discussão. O que é facultado? É a aula ou a prática da educação física? Então, entendemos que é a prática, porque sendo assim o aluno ele tem que estar presente na aula de educação física, mesmo ele esteja sem condições de realizar a aula prática, porque aí ele vai fazer parte de toda a contextualização, toda a tematização e o debate do conteúdo e da construção desse conteúdo que está acontecendo ali durante a aula de educação física. Temos também a problemática da indisciplina e afastamento nas aulas de educação física, o texto da Soraya Darido e do Jaime Gonzalez. Então, a educação física ela é a disciplina mais amada pelos alunos. Então, como explicar
que com o passar da vida escolar, os alunos eles se afastam dessa disciplina. Uma das possíveis causas desse afastamento é a repetição dos conteúdos. Então, o aluno, por exemplo, tem a aula de voleibol no sexto ano, no segundo ano do médio e no primeiro do médio ele vai ter a mesma aula. Então, para o aluno, ele não tem significado essa prática. Ele vai fazer porque é algo que ele já fez. Se eu não estou sendo desafiado, eu não tenho a progressão de conteúdos. Então, ele se afasta, é um dos motivos. E também o professor, que está focado nos métodos tradicionais, de foco na técnica, ele acaba o insucesso acontecendo também a exclusão do aluno. Então, o aluno ele não quer ser ali envergonhado, passar vergonha em frente à turma, porque ele não consegue fazer o gesto técnico perfeito. Também se afasta das aulas por conta dos aulas no contraturno, os aspectos legais, que foram as exceções que eu falei anteriormente, e ainda mais que eles não têm clareza da parte da aula prática ou da aula que ela é facultada. Então a escola ela tem que ser clara com isso para que os alunos possam participar ainda mais ativamente das nossas aulas. Para combater isso, temos também que desenvolver a aprendizagem colaborativa e outra forma também é utilizando o esporte educação, o esporte education. No caso das indisciplinas, é quando o professor está ali dando a sua aula e está tendo conversas paralelas entre os alunos, atitudes desrespeitosas, agressões, descuido com o material e a fala do professor ela é constantemente interrompida por este aluno. Então, a escola tende a achar que o problema está na família, porque não educa este aluno, não ensina esses valores para os alunos. E a família acha que é a escola que tem que ensinar esses valores, educar esse aluno. E aí fica o aluno no meio disso, tendo o afastamento e a indisciplina. E eu pergunto ali, é somente nas aulas de educação física escolar? Então, o professor tem que promover práticas colaborativas e atitudes inclusivas. O que seria isso? Seriam práticas de estimular, valorizar, acolher e incentivar a todos os alunos para participar da sua aula. Reconhecer a educação física como componente curricular, conscientizar os alunos sobre os princípios e valores e, além do mais, ter clareza nos métodos de avaliação. Então, quando o aluno deixa de ter alguns desses atitudes inclusivas colocadas pelo professor, ele não se sente pertencente da aula. Então, ele tende a afastar-se da aula, tende a ter comportamentos de indisciplina. Aí, André Luiz Rudiero Barroso nos fala sobre inquietações do ensino dos esportes, que seria a hegemonia esportiva do conteúdo esporte. Toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais, gestores, eles acreditam que a educação física, além de ser somente um conteúdo recreativo para matar o tempo, eles também enxergam que é só o esporte. Então, você também pudera, porque eles têm na televisão um espaço bem significativo do esporte passando lá. Temos quarta-feira aqui, por exemplo, no Brasil, toda quarta-feira, todo domingo, na TV aberta, tem um horário exclusivamente do futebol. Então, a prática esportiva está ali, como essa sociedade entende. E aí tem reportagens sobre o esporte, sempre a superação do vencedor. Então, por isso que pode ser que a cultura aqui no Brasil só vale quem ganha, quem é campeão, também seja por isso. E isso gera o esporte na escola. Então, o que seria esse esporte na escola? É o esporte como a sociedade enxerga. Então, o professor reproduz o mesmo esporte lá. E aí, como os conteúdos estão interligados, então o professor está lá no abandono docente, ele faz a mesma coisa, coloca o futebol ali do jeito que ele é. O professor tradicional só trabalha o esporte no viés de preparar a equipe. Então,
reforça ainda mais essa hegemonia do conteúdo esporte em detrimento dos outros conteúdos, são jogos, brincadeiras, lutas, danças, prática de aventura. Em contrapartida, nós temos as propostas pedagógicas que visam a ação e a reflexão. Aí, novamente, voltar ao saber por quê. Por que nós temos que fazer isso? Então, é ensinar o esporte mais do que o esporte. O professor ter clareza de como, para quem, por quê e quando ensinar os conteúdos da educação física, não somente o esporte. Então, novamente, ensinar mais do que o esporte é aprender a lógica do jogo, é contextualizar, é tematizar esse esporte. Então, isso tudo se constrói como um esporte da escola. E aí a frase principal está ali, esporte como meio educativo e contextualizado. Vamos para a educação física e questões de gênero. E aí o autor ele já faz uma definição do que seria gênero, que é a condição social no qual identificamos como masculino e feminino. Sexo, termo usado para identificar as características anatômicas entre homens e mulheres. E sexualidade, que são as crenças, é constituído com as crenças, a identidade social e os desejos. Então, o gênero é socialmente construído. E se os corpos são diferentes, temos as capacidades físicas, as diferenças biológicas também. Entretanto, nós advogamos, defendemos que as aulas elas têm que ser, tá ali até minha pergunta, aulas separadas ou aulas mistas? O convívio entre meninos e meninas dentro da aula de educação física, ela deve ser incentivado, porque aí o professor ele tem que garantir a oportunidade e a oferta de acesso às mesmas experiências de conteúdos da educação física. Ele não pode utilizar as diferenças biológicas como uma barreira ao acesso à prática de educação física. Então, isso tudo, quando o professor não faz, ele reforça o estereótipo de gênero. Então, professores, está ali embaixo, novamente, transformar a educação física, o ambiente da educação física como respeito mútuo, respeito à diferença, e uma oportunidade de acesso às mesmas experiências. Por fim, entramos nos sistemas geradores que foram feitos através do estudo do capítulo 3 da obra do Paulo Freire, de Pedagogia do Oprimido. E o Paulo Freire, ele investiga, ele tematiza, ele problematiza. Então, ele é contra a educação bancária, que é aquela educação que o professor é o dono do saber. Então, eles ensinam e o aluno tem que aprender, não pergunta. Então, combate a essa educação bancária e mostra uma educação libertadora através da dialogicidade. Então, o professor ele tem que ter diálogo, como eu estou falando lá embaixo. Não há, aliás, reproduzindo a fala do Paulo Freire, está ali, não há, por outro lado, o diálogo se não há humildade. Então, como o professor está nesse aspecto de detentor do conhecimento, ele tem que ter humildade, descer um pouco desse pedestal e ali próximo ao seu aluno, contextualizar, investigar, tematizar e problematizar os conteúdos da educação física. E o que foi nos pedido, através da situação limite. O que são as situações limite? São esses obstáculos, essas barreiras que nós encontramos como problemáticas da educação física que impedem a nossa prática pedagógica. Seja o abandono docente, seja a indisciplina, seja a hegemonia do esporte como conteúdo da educação física, e pensarmos no inédito viável, que são essas possíveis soluções. Ou seja, estou sendo redundante, mas utilizando novamente Paulo Freire, ele investiga, ele problematiza, ele tematiza. Então, muito obrigado.